Opa, tudo certo com você? Bom, a partir de agora então, a gente vai começar a criar a nossa camada de modelo do nosso jogo e a nossa camada DAO, tá? Bom, a camada de modelo, né, basicamente vão ser classes de Java Bean, ou seja, classes simples, né, com os atributos, né, um construtor, métodos getters, setters, né, que vai representar o quê? As tabelas do banco de dados, tá? Então, basicamente, a gente vai ter duas classes de modelo, né, chamada jogador e pergunta. Cada uma delas vai referenciar, né, as tabelas lá no nosso banco de dados, né, que a gente criou ali nas aulas passadas, tá? E a nossa camada DAO é basicamente nosso repositório, né? São classes que vão ter ali os métodos com a lógica do JDBC para que seja realizado ali as operações no banco de dados, tá? Quais operações? O CRUD, né? Create, Read, Update e Delete, né? São as operações, né? Para a gente inserir registro, consultar, deletar, atualizar, né? E a nossa camada, então, de persistência, né? Da aplicação, tá? Bom, para a gente ter a nossa camada de DAO, a gente tem que ter os nossos modelos, tá? Como que a gente vai fazer então, né? Eu vou vir aqui no pacote model. Nessa aula a gente vai criar a classe jogador, tá? Vou colocar aqui então, ó, jogador. Aqui no pacote model. Então o que a gente vai ter, né, no jogador? Bom, como a gente vai trabalhar com JDBC, tá? Então a gente não vai utilizar aqui anotações, né, de Hibernate, de Spring Data, JPA, nada disso, tá? Vai ser uma classe bem simples mesmo, né, Java Bean ali, só para a gente poder utilizar ali o JDBC, né, na nossa camada DAO, junto com o nosso modelo. Então, basicamente, o que a gente vai ter? Eu vou ter, então, um ID do jogador, que eu vou colocar aqui como um integer, né? Você deve se lembrar que a gente utilizou lá uma coluna ID no banco de dados, na tabela de jogador, né? A gente vai ter também uma coluna lá na tabela do banco de dados chamada de nome, tá? Que a gente colocou como um varchar lá, né? Que vai ser o nome do jogador. A gente também vai ter uma coluna do banco de dados, né, lá na tabela de jogador, chamada de pontuação, né? Que é um integer, né? Vai gravar a pontuação do jogador, né? Esses são os atributos da nossa tabela jogador lá no banco de dados, tá? Mas eu vou ter um outro atributo aqui que não é uma coluna, tá? A gente vai utilizar ele meio que como uma flag, né? Para o nosso ranking, tá? Para nossa tabela de ranking, né? Para nossa tabela da interface gráfica, né? Para ranking, né? Que são a pontuação, o ranking dos jogadores, né? Então, vai ser basicamente isso, tá? Eu vou ter um integer chamado de linha, tá? Depois você vai entender melhor, tá? No processo aí da criação das telas, né? Quando a gente for trabalhar com ranking e tudo mais, você vai entender melhor. Vou até deixar separado para você saber que não faz parte do banco da tabela do banco de dados, tá? Esse atributo linha, tá? Vai ser uma flag aí que a gente vai utilizar mais para frente, tá? Também vai fazer parte do nosso modelo aqui da classe jogador, tá? Bom, agora eu vou precisar de um construtor para essa classe. Sempre que eu iniciar um novo jogador, tá? Eu preciso ter um construtor aqui personalizado que eu vou fazer. E aí, ó, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia passar aqui, tá? ID, nome e pontuação como argumento e setar, né? This.id é igual a ID, this.nome é igual a nome, this.pontuação é igual a pontuação. Esse seria uma forma padrão, né? Geralmente é o que a gente utiliza mesmo nas classes de modelo. Mas no nosso caso a gente vai fazer diferente, tá?
quando eu tenho uma lógica aí que eu preciso fazer na inicialização do objeto, essa é a chance que eu tenho, tá? Ou o bloco static ou o construtor, tá? Construtor é para isso mesmo, tá? Ou você utiliza a forma tradicional, né, setando o this ali, passando a referência das variáveis do argumento para o atributo, ou você faz alguma lógica que você precisa ali, coloca valores, né? Pré-inicializa os atributos com valores ali pré-definidos, na verdade, no seu construtor, tá? E a gente vai utilizar essa estratégia. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar o seguinte, ó. Vou colocar que o nosso nome vai começar vazio, tá? O que acontece, né? Quando eu utilizo aqui string no nome, tá? É um tipo, né, um tipo classe string. Então, sempre que eu inicializo um novo objeto dessa classe jogador, o atributo, todos os atributos aqui iriam ser inicializados com no null, tá? E eu não quero isso, tá? Eu quero que o atributo nome seja inicializado vazio. Depois, mais para frente, você vai entender, né, o porquê disso, tá? Mas um dos motivos, né, porque a gente colocou lá no banco de dados que o nome do jogador é not null, tá? Então, quando eu for entrar com o nome do jogador lá, se eu não colocar nada, tá? Ele vai dar erro, ele vai dar problema, tá? Agora, se eu não colocar nada, ele vai ser vazio lá no banco de dados. Então não vai ter problema. Tá? Eu vou ter um registro vazio, mas não vai ser nulo. Poderia fazer uma validação para não deixar o usuário inserir um nome com campo vazio? Sim, poderia fazer. Tá? Mas essa também é uma estratégia. A gente também vai validar isso lá na tela. Tá? Mas a gente vai utilizar essa estratégia aqui de inicializar vazio e não nulo. Tá? Por padrão, tipo classe, né, inicializa como null os atributos, tá? A gente não quer isso. Bom, a linha eu vou inicializar com 0 e a pontuação com 0 também, tá? Bom, eu poderia colocar dessa forma aqui, ó, tá? E aí eu não precisaria disso daqui, porque quando eu utilizo int, tá? Por padrão, na construção do objeto, já é setado um valor 0, quando eu utilizo o tipo inteiro primitivo, tá? Só que também eu quero trabalhar com nulos, tá? Eu quero trabalhar com null também. E para mim trabalhar com null, eu não consigo utilizando o tipo primitivo, eu tenho que utilizar a classe wrapper, correspondente a esse tipo primitivo, que no caso aqui é o integer, né? Então, eu vou manter o integer e vou inicializar os atributos com 0, porque daí eu posso utilizar também aqui o null para o id e para a pontuação, tá? Então perceba, é uma lógica aqui, né, de inicialização dos atributos com valores pré-definidos, tá? Quando você precisa fazer isso, aqui é o local, tá, que você faz no construtor mesmo. Você poderia fazer da forma tradicional, né, setando ali this.atributo é igual, né, o que é passado por parâmetro, né, no argumento ali do construtor e tudo mais, tá? Ou você pode fazer a sua lógica de acordo com a necessidade que você tem aqui no construtor, tá? Isso aqui é algo comum, também totalmente possível. Bom, então fora isso, né, vamos criar aqui os getters e setters. Eu vou clicar aqui em source, create, generate, na verdade, getters and setters. Vou selecionar aqui todos, select all. Eu vou clicar aqui em generate. Aí, ó, Ctrl Shift F, Ctrl S para salvar a classe. Então essa vai ser a nossa classe jogador, tá? Ela está representando então a nossa tabela do banco de dados. Esse linha, né, se você conhece o JPA, corresponderia a isso daqui, ó, tá? É o transiente, que é quando você tem um atributo na classe que não faz referência a uma coluna na tabela do banco de dados. Tá? É como se fosse isso daqui, mas como a gente não está trabalhando com framework de persistência, né, com JPA e Hibernate, nada disso, tá? A gente só vai deixar esse linha aqui. Eu vou deixar ele até separado aqui para a gente saber que isso aqui não faz parte da tabela, tá? Uma flagzinha que a gente vai utilizar depois na parte de ranking, tá? Ali na tela.
no ranking dos jogadores, depois você vai entender melhor, ok? Então, na próxima aula a gente vai criar nossa classe de pergunta, tá? Nosso modelo agora de pergunta. Então, até nossa próxima aula. Valeu!